Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está me ouvindo. Eu me chamo Marlos Ronque e estou falando aqui de Ponta Grossa, Paraná. Eu, eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casa que está aí no vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos. E o objetivo de estarmos fazendo este vídeo é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Nós desejamos despertar a tua atenção, o teu interesse, a tua curiosidade. Nós estamos fazendo um estudo do Livro dos Espíritos e já estamos na segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, no capítulo 6, que é um capítulo bastante extenso. E no capítulo 6 nós estamos em escolha das provas. Segunda parte, porque também são muitas perguntas e nós resolvemos dividir em dois. Então, esse é o vídeo de número 33 já. E antes de começarmos o estudo propriamente dito do Livro dos Espíritos, eu gostaria de contar uma história, com o objetivo não só de enriquecer o nosso vídeo, mas também, através da história, chamar a atenção para os detalhes do nosso estudo. Algumas das perguntas que vão surgir, elas estão respondidas nessa história que nós vamos contar. Nós tiramos a história do livro Se Eu Pudesse Voltar no Tempo, né? É a história do Betão, o doente. Esse livro foi editado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec. E ele é composto de várias histórias, né? Histórias diferentes entre elas, né? São personagens diferentes, cenários diferentes. Eu indico a leitura porque nos traz muitas informações. Então, Betão, ou Luiz Alberto, como era o nome dele, ele, um jovem alto, forte, extrovertido, falante, né? Estava sempre rodeado de amigos, adorava conversar. Vinha de uma família de classe média. Tinha um irmão e os seus pais já eram um pouquinho mais de idade. Resolveram ter filhos mais tarde, né? Betão era conhecido na escola toda porque ele era grande e ele era muito falante, né? Ele conversava com todo mundo, né? E na escola do Betão, como em todas as outras, como todas as escolas, né? Tinham todas as turminhas, né? E tinha também a turminha dos rebeldes, aqueles que eram diferentes ou que se sentiam diferentes, que ficavam isolados dos outros. Em uma festa que teve na escola, o Betão estava conversando com todos os amigos e depois foi conversar com a turminha dos rebeldes também, como eles eram conhecidos, né? E conversa vai, conversa vem, e dali a pouco o pessoal ofereceu um cigarrinho de maconha para o Betão, que ele disse que ele não queria, que aquilo ali fazia mal, que ele não tinha interesse naquilo, né? E daí eles insistiram, né? Começaram a argumentar com ele, como sempre acontece com os viciados, né? Os viciados tentam viciar os outros, né? Dizendo que aquilo ali não vicia, que é tudo conversa mole, que aquilo não existe, né? E, e disseram que o Betão era preconceituoso porque ele nunca tinha experimentado e como é que ele dizia que era ruim e que viciava. Disseram que o Betão não tinha, além de não ter personalidade, né, já que ele aceitava a opinião dos outros, ele era um tremendo de um covarde que não queria experimentar as coisas. Bom, jovens, né, mexeram com os brios, mexeram com o orgulho dele, e ele não gostou. Se sentiu constrangido dentro dessa situação. E os nossos jovens, eles não têm lastro emocional para suportar uma pressão dessa. Então, nós, os pais, nós, os avós, nós
temos que conversar sobre as drogas com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas crianças. Nós temos que contar para eles o que são as drogas. Não adianta dizer que droga é ruim, porque droga não é ruim. A droga é boa, senão as pessoas não se viciariam. Ela traz boas sensações no começo. Mas depois, para você sentir aquelas mesmas sensações gostosas ou prazerosas, você vai tendo que consumir cada vez mais. Torna-se um viciado e um dependente químico. E quando não consome, o corpo tem terríveis reações, dores, náuseas, vômitos, alucinações. Trazem muitos problemas, eles ficam realmente doentes. E nós temos que comentar isso com as nossas crianças, mostrar estas coisas para eles, para que eles não tenham nem vontade, para que eles tenham um lastro emocional para chegar numa hora dessa e dizer: não, eu não quero porque eu não quero, eu não quero porque eu não tenho nenhum interesse, eu sou feliz de outras maneiras, eu não preciso consumir drogas para ser feliz. Nós temos que informar os nossos jovens para que eles não caiam nessas armadilhas. Mas o nosso amigo Betão, ele não tinha. E ele ficou constrangido. E para provar que ele era homem, para provar que ele tinha personalidade, para provar que ele não era preconceituoso, então ele aceitou o cigarro. E o pior, ele gostou. Pois é. Ele gostou e daí ele começou a sair com essa turminha dos rebeldes. Começou a se enturmar com eles. Começou a fumar cada vez mais, um cigarro atrás do outro. E começaram a beber entre eles também. E o Betão, que era extrovertido, falante, ficou quieto. Afastou-se dos amigos de infância que se gostavam. Afastou-se desses amigos e só saía com a turminha dos rebeldes. E aqueles amigos de infância que gostavam do Betão, que conheciam a fama da turminha dos rebeldes, se preocuparam, gostavam dele e foram conversar com ele, né? Pediram para ele largar a turminha dos rebeldes, voltar a sair com eles, largar a maconha, que aquilo lá ia fazer mal. Mas daí o Betão já estava cheio de argumentos, né, esperando um momento desse, e foi logo dizendo que ele não era viciado, que ele podia largar quando ele quisesse, o que, aliás, é a conversa de todos eles, né? Eu largo quando eu quero, eu não sou dependente. E são completamente dependentes, né? E disse que não ia largar a turminha, porque a turminha dos rebeldes não era tão ruim quanto todo mundo dizia. Eles eram bem legais e eles se gostavam, né? Os amigos ficaram chateados com essa história, mas não desistiram. E foram até os pais do Betão e contaram essa história, né? Os pais do Betão chamaram o Betão, fizeram uma reunião familiar. E Betão foi negando tudo já de cara. Foi dizendo que ele não consumia drogas. Eles falam mesmo. Eles dizem para nós, olhando nos nossos olhos, que eles não são viciados. Que nós temos que acreditar neles. Que são os outros que estão inventando estas mentiras. Que eles estão indo para a escola, que eles estão fazendo as coisas. Olhando nos nossos olhos, eles fazem isso. Eles mentem para nós olhando nos nossos olhos. Simplesmente porque as drogas, maconha, cocaínas, elas alteram a personalidade, elas destroem a personalidade, a moral. Eles ficam sem moral, imorais, eles não se preocupam com nada. A preocupação deles é conseguir a droga para consumo. Bom, ele foi convincente. Os pais do Betão deixaram passar. Mas um dos pais destes amigos de infância, que ficou sabendo dessa história, foi até o pai do Betão, contou a mesma história para ele. Mas o pai já tinha ouvido a história do filho, acreditou no filho, né? E achou que tudo aquilo não passava de alguns excessos de juventude, né? Chamou o filho e disse que, olha, estava preocupado porque estavam havendo muitas queixas, que ele deveria moderar, que ia mais com calma, que tinha a vida inteira, que ele não precisava beber tanto e que não devia usar as drogas.
E Betão concordou com tudo isso, lógico, aceitou, olho no olho. Mas nada disso aconteceu. Betão continuou saindo com a turma dos rebeldes, e agora mais ainda porque os outros amigos não o queriam mais, já que ele já estava viciado na droga, né? E na bebida também. Mas chegou a época do vestibular e o Betão queria entrar na faculdade. E ele esforçou-se, ele estudou e passou. Ele passou numa faculdade boa, uma faculdade pública de difícil acesso, né? Só que era em outra cidade. Os seus pais ficaram orgulhosíssimos com o filho, foram até a cidade, alugaram uma casa com mais dois amigos, dois estudantes, né? E compraram tudo. Compraram tudo o que eles precisavam, não faltava nada. Betão estava numa casa gostosa, confortável, na faculdade, estava tudo uma beleza. E nos primeiros meses, até o Betão entrar na rotina da faculdade, tudo, até ele se livrar daquele estresse do começo da universidade, ele até que não consumiu. Mas depois que a poeira abaixou, que ele se sentiu mais seguro, mais tranquilo, começou novamente a fumar o seu cigarrinho e começou a dar problema. Os dois amigos da casa descobriram que ele consumia, chamaram e deram um ultimato para ele. Disseram para ele que ou ele largava do cigarro, da maconha, ou ele teria que sair da casa. Betão, então, contou para os pais que estavam brigando, não estava legal dentro de casa, que os dois eram muito implicantes, não ajudavam nas coisas, ele tinha que fazer tudo, né? Tudo mentira. Ele tinha que fazer tudo e que ele iria então sair da casa e iria morar em uma outra república com outros estudantes. Conseguiu uma outra república. Nessa outra república eles eram em 6, né? E em 6 quase todos eram drogados também, viciados. E eles dividiam todas as despesas da casa, o que diminuiu a despesa do Betão. Mas o Betão não contou para o pai dele que ele tinha menos despesa para que ele não perdesse a mesada. E daí ele usava todo o dinheiro que ele ganhava e que sobrava para comprar mais maconha, para comprar mais bebida. Bom, no segundo ano que ele estava nessa casa aí com esses novos amigos, ele foi apresentado para o LSD. Aí a coisa ficou muito triste, porque ele entregou-se, ficou completamente dependente químico e passado algum tempo ele e mais alguns da casa já nem frequentavam mais as aulas, não iam mais para a universidade, não queriam mais tomar banho, comiam mal e porcamente, estavam emagrecidos, né? E um dos amigos desta casa, que não estava dependente, pegou, escreveu uma carta. Uma carta mesmo, porque na época da história as coisas eram diferentes, né? O telefone não era tão fácil como era hoje, né? Telefone fixo, não era todo mundo que tinha telefone, o telefone era caríssimo. Então ele escreveu uma carta para os pais da rapaziada, contando tudo o que estava acontecendo. E os pais logo se movimentaram, moravam todos em outras cidades, né? E se movimentaram e marcaram até uma reunião com todos em um determinado final de semana, né? Com os filhos e com os pais. Aí a rapaziada começou a ficar preocupada. Tinha um deles que o pai era muito rico, né? Tinha dado até um carro para ele e ele tinha vendido o carro sem o pai saber. E com esse dinheiro ele comprava as drogas e eles estavam fazendo uma maior festa dentro da República, né? Então, quando eles souberam que haveria esta reunião, né, com pais e tudo, eles traçaram um plano. Né? Eles iriam arrumar toda a casa, deixar tudo rigorosamente limpo e no lugar, e contar para os pais, né, que aquele que escreveu a carta tinha sido mandado embora porque era o viciado da casa e que, por vingança, tinha construído toda essa história. Mentiras. Mentiras. O viciado não tem pudor. Ele mente descaradamente, olhando nos nossos olhos. E quando é o nosso filho, fica difícil. É uma situação muito difícil. É uma tristeza
a gente não poder confiar num filho ou estar duvidando da palavra do filho. Isto dói no coração, sabe? É uma incerteza que dilacera a gente, né? Conviver com pessoas mentirosas é horrível. E quando são de dentro de casa, é algo terrível, terrível. O termo é esse. É muito difícil, né? Então, traçaram esse plano e como eles teriam que ficar sexta, sábado e domingo sem consumir drogas, né? Então eles resolveram fazer uma festa na quarta-feira, antes do final de semana, para que eles pudessem passar tranquilos o final de semana, né? E nessa festa, o Betão bebeu, fumou que só, e depois injetou-se a LSD, que ele chamava de minha amada idolatrada, de tanto que ele gostava. Fazia viagens incríveis com a droga, né? E estava se matando, se arrebentando todo, né? Depois que ele consumiu o LSD, daí a pouco ele começou a sentir-se mal e desmaiou. Quando ele desmaiou, a garotada imediatamente chamaram uma ambulância e levaram para o hospital. Chegando no hospital, o estado dele era tão deplorável, né, que o médico de plantão chamou a direção e com os documentos do Betão, né, conseguiram entrar em contato com os seus pais e avisar que ele estava muito ruim no hospital, que eles deveriam vir, porque havia risco de ele perder a vida. Seus pais, então, que haviam programado de vir na sexta-feira, acabaram vindo um dia antes, já na quinta-feira, e foram até o hospital e Betão realmente não estava bem, já estava em coma. Betão ficou em coma e teve uma lesão cerebral irreversível. Durante o internamento, teve crises de abstinência terríveis, dores, náuseas, vômitos, febre. Tinha que ser amarrado, completamente amarrado, para não cair do leito, para não sair correndo para os corredores alucinado. Mas ele aguentou. Foram 2 meses no hospital para se recuperar. E quando ele acordou realmente, quando ele estava realmente acordado, perceberam que estava acordado, mas não tinha mais lucidez. A lesão cerebral era muito severa. Ele foi para casa e não tinha mais iniciativa. Vestia a roupa que a mãe lhe dava, comia se trouxessem comida, tomava banho quando a mãe mandava, não saía de casa, só saía quando precisava ir no médico, quando precisava ir em um dentista, quando ia para fisioterapia. Não tinha mais iniciativa, não tinha mais raciocínio. Às vezes tentava ler alguma coisa, mas não entendia nada do que estava lendo. E às vezes tinha alguns instantes de lucidez. E nesses instantes em que ficava um pouco mais lúcido, ele percebia que ele estava diferente, que já não era mais o mesmo. Daí, nesses instantes, ele tinha crises de agressividade, ficava extremamente violento, e por causa desses surtos de violência, tiveram que dar remédios, né, para controlar o seu humor, o que atrapalhava mais ainda nos seus pensamentos, no seu raciocínio. E o tempo foi passando, e os seus pais foram envelhecendo, já estavam velhos, né? E tinha uma preocupação muito, muito grande com ele, porque se os dois morressem, o que seria de Betão? O outro irmão já havia casado, já tinha sua família, não tinha condições de cuidar de um adulto, porque 22 anos já haviam se passado. 22 anos depois que teve todo aquele acontecimento. A existência dele, né? E os dois tinham essa preocupação, né? E um belo dia, o Betão começou a vomitar. Vomitar, ter muitas dores na barriga, vômito, começou a ficar pálido, ficou amarelo, né? E o levaram ao médico e depois de uma série de exames, descobriram que ele estava com um câncer no fígado. E que provavelmente a origem desse câncer foi o uso abusivo das drogas lá atrás, na sua juventude. É por isso que a gente tem que tomar cuidado dos jovens, sabe? Nós temos que tomar cuidado deles, nós temos que cuidar deles, porque são irresponsáveis. Não pensam no futuro e cometem os seus desatinos, né?
e precisam ser controlados. Nós precisamos ficar mais de olho nos nossos filhos, sabe? Nos nossos jovens. Não dá para deixar tudo por conta deles porque falta experiência. E na falta de experiência, eles cometem erros. E muitas vezes esses erros podem comprometer uma vida inteira, como foi o caso do Betão. Então, com esse câncer, o Betão foi internado para fazer tratamento, para fazer quimioterapia. Passou muito mal, sofreu bastante. E um dia dormiu e, quando acordou, estava em outro hospital. E no outro hospital ele percebeu que já não tinha soro, que não tinha injeções, que não tinha dores. E ele se sentiu mais feliz naquele hospital, mesmo sem a presença do pai e da mãe, que ele sentia muita falta, né? Mas o tempo foi passando nesse outro hospital e ele foi recobrando a sua lucidez. Foi entendendo melhor tudo o que estava se passando com ele. E daí começou a lembrar todo o acontecido, né? A juventude, a infância, a juventude, os amigos, quando começou a fumar maconha, quando passou na universidade, quando ele tornou-se o dependente químico, a festa, o exagero, a doença, tudo isso veio à mente, ele recobrou tudo e foi lembrando cada vez mais, foi ficando cada vez mais lúcido. E quando ele conseguiu raciocinar e viu o tempo perdido, a vida perdida, aí veio o remorso. Aí veio o remorso, e o remorso na espiritualidade é algo brutal, é algo contundente. Quem conversa com os espíritos, como eu, no grupo mediúnico da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, nós conversamos muito com espíritos que têm remorsos, né? E o remorso é uma dor quase que beira ao insuportável. Muitos é uma coisa assim tão forte que eles se escondem. Eles se escondem em buracos de vergonha, em cavernas. Eles não querem ver ninguém, eles querem desaparecer. Muitos querem deixar de viver, desaparecer. Mas com a ajuda dos orientadores ali do hospital onde ele estava internado, na colônia onde ele estava, com a ajuda ele foi se recuperando, até que um dia ele resolveu que não podia ficar daquele jeito. Ele tinha que fazer alguma coisa para melhorar, né? Então ele pediu para deixarem trabalhar. Então colocaram ele no hospital para trabalhar. Ele no começo entregava recados, ia para lá, ia para cá. À medida que ele foi melhorando, ele começou a ajudar os doentes, né? Levava água, levava comida. Um pouco melhor, ele começou a ajudar os doentes a se levantarem da cama, começou a ajudar eles a andarem. E, de repente, ele começou a ficar o normal dele, o Betão, que sempre foi falante, extrovertido, alegre, né? E o tempo foi passando na colônia. E ele foi morar em uma casa, pôde sair do hospital, foi morar em uma casa. E nessa casa ele morava com o seu pai e com a sua mãe. O seu pai, ele sofreu um infarto 5 meses após a morte, o desencarne do Betão. E a mãe, uns 8 ou 9 meses depois da morte do pai. E depois se reuniram na mesma colônia e moravam juntos, né? E o Betão, atualmente, gosta muito da vida que ele tem. Ele pediu para a direção do hospital para ir trabalhar na ala número 7. A ala 7 é aquela ala que cuida dos dependentes químicos, daqueles que desencarnaram e que se encontram em tratamento e são dependentes químicos. Então, ele trabalha lá, ele gosta. Ele diz que em cada um ele enxerga um pouquinho daquilo que ele foi e daquilo que ele fez. E conversa. Ele conversa com todos, ajuda todos em tudo que é possível. Ele realmente desejou e conseguiu ser um servo útil. Recuperou-se do problema, né? E gostava de ouvir as histórias. E em cada história ele lembrava de um fato da vida dele, né? Um chegou e disse para ele: Betão, eu dizia que me drogava porque o pai saiu de casa e eu era infeliz. E fiz a minha mãe e a minha irmã completamente infelizes. Fiz um inferno à vida delas. E agora sofrem porque eu também morri por causa disso. O outro dizia: Betão, eu dizia porque eu era filho adotivo e nunca agradeci àquela família por ter me adotado e assim eu tive um lar.
O outro disse assim: Betão, eu fui um burro. Eu fumei para provar que eu era corajoso, que eu era homem, porque eu fui desafiado por aqueles que fumavam. Hoje, com tudo que eu aprendi, com tudo que eu cresci, eu sei que na realidade eu não fui corajoso. Eu fui um tremendo covarde, porque eu não tive coragem de dizer que eu não queria. Eu tive medo de dizer não para eles e eles pensarem que eu era um maricão, que eu era um fracote. Pois é. Tudo isso acontece entre os jovens. Tudo isso. E quando eles têm uma turma e um começa a fumar, invariavelmente vai todo mundo. Um quer experimentar, o outro quer experimentar. A turma dá força. Então é por isso que nós temos que estar de olho nos nossos jovens, saber onde é que vão, aonde estão, o que estão fazendo, se estão fumando, se não estão fumando, tomar todo o cuidado e insistir. Nós não podemos nos sentir constrangidos em perguntar e insistir se estão ou não usando drogas. E se houver dúvida, manda fazer o teste na urina para ver se tem sinais de drogas. É para o bem deles. Por mais ruim que eles achem hoje, mais tarde, um pouco mais tarde, eles vão entender todo o sacrifício, todo o constrangimento que passaram, que foi para o bem deles. E vão entender e compreender completamente quando tiverem os seus filhos. Quando chegar a hora deles cuidarem dos filhos, eles vão entender a preocupação que o pai, que a mãe teve lá atrás na vida deles e serão agradecidos. Eles vão agradecer de coração aquilo que aprenderam e os cuidados que os pais tiveram com eles. Então, não vamos nos sentir constrangidos de questionar, de ver onde é que estão, com quem estão, porque é o futuro deles, né? Então, o Betão adaptou-se na colônia e ele diz que não tem vontade de reencarnar. A vida dele é muito boa, ele gosta, trabalha bastante no hospital, ele fez um curso, tornou-se um enfermeiro, né? E trabalha bastante, muitas horas, já não sente necessidade tanto de descanso, né? E nas horas vagas que ele tem, ele vai no teatro da colônia, ele gosta de ler, ou se não tem nada que fazer, ele fica em casa mesmo, descansando, né? Mas ele disse que ele sabe que um dia ele terá que reencarnar, né? Que ali é um estágio, bem como na matéria é um estágio. Então ele sabe que para o próprio bem dele, para o crescimento dele, ele terá que reencarnar. Mas ele já está se preparando, que quando ele tiver o contato com as drogas, que será inevitável, que será o teste da reencarnação dele, né? Ele quer estar com as palavras na ponta da língua. Ele está treinando, ele quer dizer não, eu não quero. Eu sou feliz sem drogas. Eu não quero e não preciso usar as drogas. O Betão está se preparando. Uma mensagem bonita que nos chama atenção, né, pessoal? Nos chama atenção a respeito dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós temos que ficar de olho neles, para o próprio bem deles, para o próprio bem deles. E ter em mente que quando eles estão consumindo drogas, eles mentem para nós, olhando nos nossos olhos, fazendo as caras mais dolorosas, porque nós estamos duvidando da palavra deles. Portanto, vamos tomar cuidado e ficar de olho aberto para o bem deles. Bom, como toda história sucinta, como toda história, essa também, ela traz alguns questionamentos, né? Existem espíritos, por que não os vemos? Podem interferir nas nossas vidas? Eles têm sensações, eles ouvem som, ele vê, né? O que acontece depois da morte do corpo físico? Para onde é que a gente vai? Encontraremos parentes, amigos após a morte do corpo físico? Então, essas e outras perguntas, né, elas nos são trazidas, não só para mim, mas os trabalhadores da Casa Espírita Paz, Amor e Caridade. Essa é uma das motivações de eu estar fazendo este vídeo, né? Porque com cada história nós vamos respondendo, através do exemplo, através da história, nós vamos passando esses conhecimentos para as pessoas. É muito importante nós passarmos a mensagem da doutrina dos espíritos para as pessoas. Vai mudar a vida, muda a vida das pessoas. Esse conhecimento tira aquele medo
da morte, o medo do nada, porque nós sabemos que nada se perde, que a vida continua, que não perderemos ninguém, que os nossos amores que foram na nossa frente estarão lá nos esperando e nos encontraremos se tivermos uma vida boa, não é mesmo? Então, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós já estamos aqui na pergunta 267. O espírito pode escolher suas novas provas enquanto está encarnado? Olha, seu desejo pode ter influência na escolha das novas provas, mas tudo depende da intenção com que as deseja. Então, nós temos amigos espirituais que são os coordenadores da reencarnação, que nos auxiliam em todo esse projeto. E que, quando nós estamos mais lúcidos, mais conscientes, espíritos um pouco mais esclarecidos, nós fazemos as nossas escolhas, fazemos o planejamento reencarnatório, né? Mas sempre passa pelo crivo desses companheiros que estão à nossa frente, que irão nos mostrar se nós realmente temos condições de assumir tudo aquilo, né? E qual é a motivação de estarmos escolhendo esta ou aquela prova, esta ou aquela atividade que vamos desempenhar na nossa reencarnação, tá certo? No mundo espiritual, o espírito é livre, vê coisas de maneira muito diferente e é nesse estado que ele faz as suas escolhas. Poderá fazê-las durante a encarnação, durante o sono do corpo físico, né? Então, eu posso fazer um projeto, na minha próxima encarnação eu quero fazer tal coisa. Mas e quando eu voltar para a pátria espiritual, que eu vou ter uma visão diferente, mais completa das coisas que eu sei hoje? Será que eu vou continuar com a mesma opinião? Então você pode fazer as suas escolhas, mas provavelmente haverá mudanças nessas escolhas, né? E durante a encarnação, quando o corpo físico está dormindo e nós nos desprendemos do corpo, aí sim temos um pouco mais de lucidez, né? Talvez a gente até possa, conversando com os orientadores espirituais, traçar planos, não só para futuro, como para atual, novos planos, novas provas, né? Para que a encarnação seja realmente construtiva, que vale a pena estar passando por esse estágio. Na pergunta 268, o Kardec questionou: até chegar à perfeição, o espírito precisa passar constantemente por provas? E responderam que sim, mas os homens apenas entendem como provas as dificuldades materiais. O espírito, quando atinge um determinado grau, mesmo ainda não sendo perfeito, não tem mais provas a suportar. Entretanto, existem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar. Vejam que beleza, né? A encarnação é um início, né? É um estágio aqui na matéria, onde o objetivo é nós aprendermos a amar o nosso próximo, aprendermos a nos amar, que nós não sabemos ainda, né? A gente pensa que se ama, mas passa o dia inteiro com atitudes que falam ao contrário, né? Mas à medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, adquirindo mais conhecimento, nós vamos tomando consciência dos atos que praticamos e que destroem a nossa vida, que trazem mais infelicidade do que felicidade, né? Então, é interessante a encarnação, é interessante termos um planejamento, né? E se viéssemos aqui para não fazer nada, sairíamos do mesmo tamanho, ou seja, seria tempo perdido. Tá? E quanto mais evoluído estivermos, provas e expiações serão menores. Agora, tarefas, missões serão maiores. Desafios serão mais interessantes, intensos, né? Pergunta 269. O espírito pode se enganar quanto à eficácia da prova que escolheu? Sim. Pode sim. Nós só não vamos nos enganar quando estivermos num estágio evolutivo superior ao que estamos hoje, né? Por isso que nós temos os companheiros espirituais que nos auxiliam nesse processo, né? Então, ele pode escolher uma prova que esteja acima das suas forças e fracassar. Pode também escolher uma que não lhe traga nenhum proveito. Então, nesse caso, quando o espírito retorna ao mundo espiritual, percebe
que nada ganhou, né? E pede uma outra encarnação para que ele possa desempenhar outras funções e crescer. Crescer sempre. No mundo espiritual, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Como pensa realizar seu progresso nascendo entre os canibais, por exemplo? Isso é o extremo, né? É o extremo. Bom, espíritos adiantados não nascem entre os canibais. Lá nascem espíritos da natureza dos próprios canibais. E outros que lhes são ainda mais inferiores ainda. Qual é o objetivo de um espírito que já adquiriu um estágio X e estagiar lá entre os canibais, né? Comentários do Kardec a esse respeito. Nossos canibais não estão no último degrau da escala evolutiva. Existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade ultrapassam tudo o que se conhece na Terra. Deve ser um cenário tétrico, né? Esses espíritos são ainda mais inferiores que os mais inferiores que habitam a Terra. Para eles, nascer entre os nossos selvagens representa até um progresso. Se eles não aspiram a algo mais elevado, é porque a sua inferioridade moral não lhes permite compreender. O espírito só pode avançar de forma gradual, não pode transpor de uma só vez distâncias que separam a barbárie da civilização. A natureza não dá saltos, a evolução é lenta, muito lenta. Para chegarmos aonde estamos hoje, muitos de nós já estamos reencarnando há milênios. Já estamos vindo de outros mundos, de outras escolas do nosso Pai. Somos exilados. Tá? Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar em uma raça selvagem? Eu poderia, mas isso depende do tipo de expiação. Um senhor que tenha sido cruel com os seus escravos poderá, por sua vez, renascer na condição de escravo e sofrer os maus tratos que impôs aos que estavam no seu comando. Um homem que pertence a uma raça civilizada. Pois então, não seria exatamente um castigo, porque o nosso Pai, o nosso Criador, ele não nos castiga. O Pai usa para o nosso crescimento o tempo e o amor. O nosso Senhor, nosso Criador, nos dá todo o tempo do mundo que nós precisarmos para o nosso crescimento. E usa do amor, né? E vai nos colocando em cenários onde nós lentamente vamos aprendendo, nos melhorando, nos aperfeiçoando. O Pai nos ama incondicionalmente. Então, uma situação dessa é para o próprio bem desse cidadão, desse espírito. Ele vai passar por uma situação que ele impôs àqueles que conviveram com ele, para que ele possa sentir o peso do que é ser um escravo maltratado, para que ele possa aprender mais rapidamente. Opa, está aí. Então, chegamos ao final do nosso vídeo. Foram 38 minutos, um pouquinho a mais do que eu tenho prometido para vocês, né? Então, esse foi mais um vídeo. Nós desejamos que tenha sido do gosto, do agrado e que tenha contribuído para o enriquecimento dos seus conhecimentos a respeito da doutrina dos espíritos e da vida. Então, eu desejo para todos muita paz, desejo muito amor, desejo muita harmonia em seus corações. Lutem, lutem para serem felizes. Sejam felizes, lutem para serem felizes. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.